Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui para vocês e hoje nós vamos falar o porquê que é tão difícil ter união na igreja. E eu queria trazer um texto bíblico aqui para expressar isso. E para você que está aí já assistindo esse vídeo, eu quero muito que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, que isso é muito importante para que o canal continue fazendo o sucesso que ele está fazendo, mas ele está chegando a mais pessoas e está abençoando muita gente. E esse papo de hoje, essa palavra de agora aqui, ela é muito importante. Então se você já se inscreveu, já deixou o like, vamos para o texto. O texto diz o seguinte, lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, até o 44 que nós vamos ler. Diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aqui está uma questão que faz essa pergunta ela talvez ser respondida. Por que a igreja não está tendo mais ou não está tendo essa união? Essa união ela vem de estarmos unidos, como foi cantado outro dia. Eu cantei na igreja, né, onde eu faço parte. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Esse louvor antigo, ele fala disso, e foi proposital eu colocar esse louvor, porque era um culto de Santa Ceia, e nós íamos ceiar, se assentar à mesa com o Pai, ou seja, estar unidos com Cristo. E a igreja, ultimamente, ela não tem se unido entre os seus membros. E eu não estou falando para a minha igreja, eu estou falando para todas as igrejas. Eu usei um exemplo do que eu cantei esses dias, ministrei na igreja, mas não é especificamente da minha igreja. Eu falo de várias igrejas e de pessoas que chegam até mim e vêm contando várias coisas que estão acontecendo por aí. E por que é tão difícil fazer um evento? Por que é tão difícil fazer um movimento evangélico que seja um avivamento, como eles dizem, né? Que na percepção, no cerne da palavra, não é isso que é avivamento, como o Sandro também pegou lá na nossa igreja, lá também ele falou sobre isso esses dias. Então, esse ajuntamento de questões, isso faz com que nós chegamos a essa conclusão de que esse vídeo aqui era necessário ser feito neste canal. Para isso, esse texto que a gente apresentou aqui de Atos, capítulo 2, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, primeira coisa que esses primeiros cristãos da palavra de Deus, no sentido já cristãos mesmo, porque cristão vem de Cristo, pequeno Cristo, e por mais que eu entenda que o cristão ele não nasce exatamente nesse ponto aqui, mas essa palavra cristão ou cristianismo, ela vem aparecer no Novo Testamento porque é um novo caminho. Cristão, cristianismo, essa palavra cristianismo, quando ela aparece no Novo Testamento, ela quer dizer caminho. Então esse novo caminho que vem aparecendo no Novo Testamento, ele começa pelo primeiro propósito, que é ensino. Então eles ensinavam, né? Os apóstolos ensinavam as pessoas eram ensinadas sobre a palavra de Deus. Então o ensino tem sido precário em nossas igrejas, e por essa questão muitas pessoas não sabem o que estão vivendo. Eu também já falei várias vezes isso aqui no canal e vou continuar batendo sempre nessa tecla. Por quê? Porque isso é fundamental para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo ali dentro daquela igreja, de qual igreja você é.
E esse ensino vai nos mostrar, né, como, assim como diz a palavra de Deus, ensina ao seu filho o caminho que deve andar para mais tarde ele não se desviar. Então, quando você ensina desde o início, tanto a criança como o adolescente, como também o adulto, esse ensino vai fazer bons cristãos no futuro, e eles vão saber realmente o que estão fazendo ali. Uma coisa na prática cristã de todos os dias, o cristão ele vai à igreja, ele tem os cultos, né? Na minha igreja é quarta, domingo de manhã, domingo à noite, tem também oração na segunda-feira, mas na sua igreja talvez terça, quinta e domingo, ou às vezes quarta e sábado. Eu não sei como que é a liturgia, né? Eu não sei como é que fala isso, né? A doutrina da sua igreja, como ela rege esses dias. Mas, enfim, são esses dias que são coisas que vão fazer você se alimentar, né? Você ir no culto, você alimentando ali, você vai crescendo. Então esse primeiro ponto aqui desse pequeno trecho da palavra de Deus, ele mostra exatamente isso. Nós temos que aprender, e por mais que você faça 3, 4 funções na igreja, é fundamental você se assentar numa cadeirinha, parar e ouvir a pregação. Como muito tempo atrás eu ouvi várias histórias de pessoas que cantavam na igreja e após cantar eles saíam, os jovens saíam da igreja e ficavam lá do lado de fora da igreja ou na porta da igreja e não prestavam atenção no que o pastor estava pregando ou no que o diácono, o presbítero, obreiro, que seja, né, estavam falando lá na pregação. E isso ocasionou pessoas, né, adolescentes ou adultos que não sabem, não entendem nada do que estão vivendo ali. Estão fazendo por práticas, por praticar aquilo que os pais já fazem e acabam sendo a mesma coisa que um católico faz, porque quando o católico ele nasce, ele fala muito isso, né? Meus pais são católicos, então eu também vou ser católico, eu também vou viver isso. Não estou querendo que você mude de igreja aí, eu estou só falando para você questão cultural, né? Então, na cultura do evangélico isso muda, porque nós não podemos seguir a igreja apenas porque os nossos pais nos mandam, mas sim porque nós entendemos o porquê nós estamos ali. E isso faz toda a diferença quando você entende o que Cristo ele ali dentro daquela igreja, o que ele modifica da minha vida, na vida dos meus pais, e por isso eu também tenho a mesma relação de fé que os meus pais. Isso faz toda a diferença, isso está tudo incluído nessa parte do ensino dos apóstolos aqui. E aí, essa comunhão, né, ela vem ao partir do pão e nas orações, ou seja, o assentar à mesa, assim como nós cantamos lá na nossa igreja há poucos dias aí no domingo. A gente cantou isso, somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Essa mensagem dessa música, desse louvor, ela traz exatamente essa questão do partir do pão, estar à mesa, se assentar à mesa, sim, como o mestre ali ensinando, mas também a questão de estarmos unidos, perto, um sempre pronto a servir o outro, assim como Jesus também fez, lavando os pés dos discípulos. Então ele deu o maior exemplo para nós e nós devemos seguir. E a oração é fundamental para toda pessoa que crê em Deus, porque sem a oração significa orar, significa conversar com Deus. E se você não ora, você não conversa com Deus. Se você não conversa com Deus, aí vai te faltar exatamente a intimidade. E sem intimidade, você não consegue relacionamento com Deus. Porque quando você tem uma pessoa humana, o que te faz aproximar mais dela é justamente o relacionamento que você tem com ela. O se aproximar, o estar perto. Cada vez que você se aproxima mais, você sabe o quanto aquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa não gosta. E assim também é com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você se achega a Deus, mais você vai ficando identificado com quem ele é, o que ele quer, o que ele gosta e o que ele não gosta. E isso
é o que faz essa união, essa liga, não só de igreja, congregação, como eu já expliquei antes, mas também a parte espiritual de ligação de você com Deus e não apenas com os seus pais por uma questão de cultura, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Então não é essa síndrome de Gabriela que nós temos que viver dentro das nossas igrejas. E essa parte da comunhão, ela tem essa resposta. Porque se você não tem comunhão com Cristo, justamente a união de uma igreja, ela fica precária. Porque você não ama a igreja pelos motivos certos, que é estar ali porque Cristo te resgatou, jogou todos os seus erros, os seus pecados no mar do esquecimento, eis que tudo se fez novo. Como você não sabe o significado disso, como você não entendeu esse propósito, tudo o que você faz é mera oportunidade de agradar a outra pessoa que está na igreja, o pastor, o presbítero, o diácono, a irmã, o irmão da igreja. E quando você muda essa chave e entende exatamente que você não está ali para agradar A ou B, mas sim para viver a plenitude de Deus e viver a igreja no amor de Cristo, de Coríntios capítulo 13, né? Aí você realmente entende o porquê você está dentro daquelas quatro paredes, inseridas dentro deste corpo que é a comunhão de Cristo. Amém? E aí, nós continuamos no versículo 43, que diz o seguinte, lá em Atos capítulo 2, segue aí. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O princípio também de toda essa união é ter o temor a Deus. Quando você apenas olha para si mesmo, você acaba não percebendo que você está perdendo o temor a Deus, porque essas pessoas aqui estão unidas nesse Atos 2, após uma baita pregação de Pedro, elas veem ali um temor, uma coisa em Jesus que acabou de ser ressuscitado naquela cruz, algo assim surreal, impressionante, sobrenatural. E esse charme do Evangelho, que é você olhar para a cruz e já se sentir comovido por tudo que Ele te fez, entender o porquê que Ele fez tudo aquilo, e volta lá na questão do ensino, isso vai fazer de você um crente muito mais engajado com Deus. Porque quando você entende esse propósito aqui, você consegue entender o seu temor por Deus, o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o quanto esse amor de Deus me constrange, e esse temor vai sendo gerado em você, e você vai entender que se te chamar 20 vezes na igreja e você estiver disponível, você não vai falar que está cansado, você não vai falar que está com dor de cabeça, né? Você vai lá e vai resolver a situação, porque você é servo, você está pronto para servir, e existe um temor na sua vida, ok? Então, o final de tudo os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que interessante, tudo em comum. Se você é de Cristo, nova criatura você é. Se eu sou de Cristo e você também é, nós somos feitos da mesma matéria, nós somos feitos do mesmo amor, nós somos feitos da mesma essência. E quando nós somos assim, nós conseguimos ser em tudo comum. Ou seja, comum comigo você é, porque você consegue ser a imagem e semelhança de Cristo, e automaticamente o que nós começamos falando aqui, que você se torna exatamente no cerne da palavra, na etimologia da palavra cristão, um pequeno Cristo. E se você parece com Cristo, assim como diz a palavra, somos santos, assim sou santo, seja santo como Deus é santo, como Jesus é santo, e a santificação vai fazendo você chegar
mais próximo dele, com essa intimidade, com essa vontade de estar cada vez mais ali. Porque se você gosta, se você ama aquilo que você está vivendo realmente, se existe temor em você, não vai ser necessário mais as milhões de vezes que eu já ouvi o pastor falando: venha para a igreja, terça e quinta, domingo nós temos culto aqui, quarta, domingo de manhã, domingo à noite você tem culto aqui, segunda-feira oração, ou segunda-feira oração dos homens. Ele não vai precisar mais insistir com você, porque você agora ama tanto a igreja, por saber o significado dela na sua vida, que você não vai precisar mais desse aviso que o pastor está te dando todos os dias no culto. Por quê? Porque você realmente entendeu o amor de Coríntios capítulo 13, entendeu? E quando você tem isso, aí, meu amigo, meu irmão, total diferença na sua vida, você vai viver algo pleno de Deus. E essa união não será mais um problema nas igrejas. Ela será como um livro muito bem conhecido que chama A Igreja Irresistível. Essa igreja irresistível, ela passa pelo amor de Deus. Quanto mais você ama, quanto mais você entende esse amor, mais você também ama a sua igreja terrena, a sua igreja de 4 paredes. E aí você não vai falar mais sobre o dízimo, não vai falar mais sobre o pastor, não vai falar sobre os irmãos, não vai fazer fofoca e ainda não vai perder nenhum culto da sua igreja sem precisar de nenhum aviso. Essa é a mensagem de hoje. Deus tem me chamado muito para falar disso e por isso eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado, que seja bem edificante para a sua vida, e se ainda falta união em você para com as outras pessoas, faça a diferença. Não cobre dos outros. Se você fizer, com certeza isso vai transferir para as pessoas que estão próximas de você e elas também vão querer estar unidas nesse corpo que é Cristo. Amém? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilha, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Falou, fui!